alegro que vocês são família com a minha casa. Deus abençoe. Amém. Vamos orar só pelo Marcão, que eu desço junto contigo, minha irmã. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos com o coração extremamente alegre, Pai, porque aqui a nossa família está ampliada, Pai. E, portanto, Senhor, ilumina a nossa mente para que nós aprendamos mais daquilo, da Tua palavra, Pai, que alimenta, que sustenta e nos lava, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, muito bom estar aqui, graças a Deus, mais uma vez. Queria também, fazer menção aqui de uma família pastoral nossa de Uberlândia, desde lá dos primórdios, e eu estava estacionando o carro ali e fiquei muito alegre de ver o Rogério aqui, tinha as meninas, a Bruna, a Camila, a Luana. Fica de pé aí, vocês, queridos. Isso, para a igreja ver vocês, a Bruninha está por aí, Essa família é muito querida também, Tem só uns 35 anos que a gente conhece, desde o começo do Sal da Terra, e estão lá desde o começo. Aliás, eu acho que até um pouquinho antes de mim, porque eu cheguei depois de um ano. Eu cheguei em 1991. Vocês chegaram antes, Hã? Desde antes, Então, muito bom ter o Rogério aqui e a família dele. Obrigado, queridos, viu? Graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos para a palavra de Deus, que é tão rica e tanto nos ensina. Como eu amo a palavra de Deus, como eu amo abrir a Bíblia, como eu amo ler as Escrituras Sagradas. Esse livro, por si só, ele é um grande milagre, um grande testemunho para a humanidade, É um livro são 66 livros que foram escritos ao longo de mais de 2000 anos, de 40 e tantos autores diferentes, e ele não se contradiz, ele é todo, Aliás, você que quer interpretar a Bíblia, vai aqui uma dica, de um dos princípios elementares da interpretação bíblica. A própria Bíblia se interpreta. Amém? Então você nunca pode ler a Bíblia tirando um texto dela toda, porque é só conhecendo a Bíblia como um todo que você não vai cair no erro de interpretar aquele versículo especificamente de forma errada. Então, toda a Bíblia, ela se autoafirma. Então, você não pode fazer doutrina e teologia a partir de um livro só da Bíblia, ou só de um capítulo da Bíblia, ou só de um versículo da Bíblia. Você precisa sempre ler a Bíblia à luz dela toda, de Gênesis a Apocalipse. Por isso você tem que conhecer a Bíblia toda. Você não pode ter lá só aquele livro que você gosta e ler só aquele livro, porque se ele estiver fora do contexto das Escrituras como um todo, você está correndo um grande risco de fazer uma interpretação errada. Amém? 1 Coríntios 15, verso 1 ao verso 8. Essa é uma carta, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja na cidade de Corinto, que era uma cidade grega. A gente precisa entender isso. É outra coisa fantástica da Bíblia, Ela foi escrita em contextos específicos, culturais. Então a gente precisa entender que o público que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta é um público grego, acostumado aos grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates, e tantos outros. Então, é uma sociedade acostumada aos pensamentos, às filosofias. Então, por isso, por exemplo, que é nessa carta que Paulo diz assim: decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Então você percebe por que Paulo diz isso só aos coríntios. Ele não diz isso aos efésios, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos gálatas. Mas ele fala isso aos coríntios.
Então ele diz assim, no começo da carta, já na largada da carta, ele diz assim: olha, quando eu estive no vosso meio, eu não estive com palavras de eloquência humana, mas sim no poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas para que a sua fé se apoie nas Escrituras, na sabedoria divina. Então, por que Paulo disse isso? Porque ele sabia com que tipo de mentalidade ele estava lidando naquela sociedade. Então, ele tinha que ensinar aquela sociedade que acima e mais profundo do que as filosofias humanas está a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que entender isso. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Porque isso tudo amplia o nosso entendimento do texto bíblico. E a gente vai entender o quanto a Bíblia é precisa, preciosa, e o quanto cada palavra nas Sagradas Escrituras, ela não está ali por um acaso. Só para encher linguiça, a gente tem essa expressão, né, lá em Minas, não sei se aqui tem, só para encher linguiça, né? Não, ela está aqui por cada palavra. Às vezes a gente não entende, mas devemos persistir no trabalho da meditação bíblica. Isso é trabalhoso, isso dá trabalho, não é isso? A gente não estuda para ser um bom profissional, você não paga caro para fazer cursos, você não lê livros, você não busca entendimento para cada vez você ser um profissional melhor. Por que então a gente não busca as Sagradas Escrituras, se esse é o livro da vida? Se é a palavra de Deus, por que eu não me dedico com esforço, com esmero, com trabalho? Todos os dias eu leio e estudo essa palavra. Eu tenho que estudar, amém? E hoje a gente tem materiais tão bons, né? Além da Bíblia, para nos ajudar, teólogos que ao longo desses milhares de anos estudaram profundamente, nos ajudam a compreender a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então ele vai lembrar um evangelho que ele já anunciou, porque ele já tinha estado lá. Ele escreve essa carta de fora de Corinto, mas ele já tinha estado lá, plantado essa igreja. Ele fala, olha, eu já anunciei o evangelho, o qual você está testificando, vocês receberam o evangelho e vocês perseveram no evangelho. Por ele também sois salvos. Verso 2. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Então, por esse evangelho é que vocês são salvos. Se vocês ainda retêm essa palavra no coração. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, Paulo está dizendo o quê? Que ele compartilhou um evangelho. Obrigado, querido. Ele compartilhou um evangelho, mas esse evangelho não vem dele. Embora tenha sido ele que pregou e escreveu parte desse evangelho, mas o evangelho não veio dele, veio do Espírito Santo. Então ele está deixando aqui, olha, eu entreguei para vocês o que também eu recebi, de graça eu recebi, de graça eu estou entregando para vocês. E qual que é o evangelho? Aí ele resume esse evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Paulo vai falar o resumo do evangelho, depois ele vai citar fatos reais e históricos. Veja bem, não esqueçam que ele está falando
com gregos, gente acostumado aos raciocínios. Por isso, Paulo entendeu que na carta que ele escreveria precisava constar aqui fatos históricos, fatos reais, nomes de pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ele entendeu que o público que ele estava escrevendo isso, era importante citar o nome dessas pessoas. Amém? Então, primeira coisa, ele enfatiza a razão da nossa fé. E qual é a razão da nossa fé? A morte e ressurreição de Cristo. Essa é a razão da fé cristã. A morte e ressurreição de Cristo. A fé cristã, ela não é baseada apenas em ideias, em conceitos, em ética, moral, filosofia, mas sim fatos históricos. Veja bem, ele está falando a um público que estava acostumado com ética, moral, filosofia, conceitos de vida, princípios de vida. Uma sociedade filosófica. Só que ele estava dizendo para essa sociedade que apesar disso tudo ser muito bom, não é só isso que a fé cristã apoia-se. A fé cristã não é baseada só em princípios de vida, de conceitos de vida, moral, ética, filosofia, mas sim em fatos históricos. Morte e ressurreição de uma pessoa. Isso não é uma história, uma alegoria. Isso não é uma parábola. Isso é de fato algo histórico. Isso aconteceu na história. Um homem chamado Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, viveu há mais ou menos 2000 anos atrás, percorreu as ruas, teve testemunhas oculares desse homem, fez milagres, realizou, empreendeu, morreu pela uma forma romana de matar os assassinos e os ladrões na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então a fé cristã, ela não fala só de princípios e valores, moral, conceitos e filosofias. A fé cristã está cheia disso, de ideias, de princípios, de valores, de filosofia. Ela está cheia disso, mas não é só isso que define a fé cristã. Ela é baseada em fatos históricos reais. Quais são esses fatos? Nascimento de Jesus Cristo da Virgem Maria. Morte de Jesus na cruz. Ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, assunção de Jesus aos céus depois de 50 dias e glorificação de Cristo. Amém, queridos? Por isso a fé cristã fala de uma volta de Cristo. E isso de fato vai acontecer. Pastor, mas como provar esses fatos? Como é que você me prova que realmente Jesus existiu? Que realmente ele morreu na cruz, que realmente ele ressuscitou. Se você está me dizendo que a fé cristã é baseada em fatos históricos, como é que a gente prova isso 2000 anos depois? Bom, no fim, a fé cristã, a base de toda a fé cristã, como o próprio nome já diz, é a fé. Amém? É a fé. A Bíblia diz: todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Deus existe e que é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então, a própria Escritura Sagrada está nos ensinando que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário, não tem jeito de você se aproximar a Deus somente pela ciência. Você se aproxima de Deus pela fé. É necessário ter fé. E fé é a certeza daquilo que não se prova somente com fatos históricos ou com a ciência. Então, no fim, mais básico do cristianismo é a fé. Mas
não significa que, porque eu preciso de fé para me aproximar de Deus, eu vou então negar a ciência, eu vou negar os fatos, eu vou negar a história, porque tem gente que acha que para ter fé eu tenho que negar toda a ciência. Não. Não. Então a fé não é o contrário da ciência. Pelo contrário, eu creio que a fé é a iluminação dos nossos olhos para enxergar coisas que a ciência ainda não enxerga e não consegue explicar. Mas a fé, ela é um passo à frente, porque ela já consegue ver o que a ciência talvez não consiga. Mas, durante toda a história do cristianismo, desses 2000 anos, a ciência não necessariamente foi algo que se contrapôs à fé, pelo contrário. Cada vez mais nós vamos entendendo que os fatos e a ciência vai confirmando o que a Bíblia diz. Por exemplo, a arqueologia. Se você estudar arqueologia, é uma ciência, você vai cada vez mais entender que a própria arqueologia vai provando a veracidade das escrituras sagradas. Até 1940 e pouco, os textos bíblicos, as cópias bíblicas eram distantes dos originais. Mas em 1940 e pouco, um pastorzinho de ovelhas lá em Israel mandou uma pedrinha dentro de uma caverna, que era praxe, era costume deles, para que as ovelhas saíssem da caverna, eles mandavam pedra. Ele mandou uma pedrinha dentro de uma caverna em Israel, a pedrinha fez um barulho oco, assim, ploft. Ele falou, ué, tem alguma coisa dentro dessa caverna. Ele entrou e descobriu os pergaminhos do Mar Morto. Que eram o quê? Escritos datados de antes de Cristo, dos 39 livros do Antigo Testamento, eram pergaminhos escritos de 38 livros do Antigo Testamento. Só não tinha o livro de Esther. Isso é ciência, isso é arqueologia. E eles descobriram, e aí, pasme, os escritos do Antigo Testamento, de mais de 2000 anos atrás, eram idênticos aos escritos das Bíblias hoje do Antigo Testamento da época lá de 1940. Idêntico. Então, está vendo? São fatos históricos, a ciência, comprovando a veracidade das escrituras. Irmãos, não tem nenhum outro texto na história da humanidade que se compara com o nível de veracidade da Bíblia. Não existe. As cópias originais dos possíveis textos de Platão, Sócrates, Aristóteles, são cópias, os mais antigos são cópias que estão longe do século que ele foi escrito. Enquanto a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, lógico, nós não temos o original dessa carta, nós não temos a carta original que Paulo escreveu aos Coríntios, certo? Mas as cópias dessa carta são cópias de poucos anos, poucas décadas depois do ano que essa carta foi escrita. Então, a proximidade da cópia mais antiga, ela é tão perto do original com que ela foi escrita, que isso traz uma credibilidade bíblica fantástica. Amém, queridos? Então, isso são fatos, isso é ciência. Então, o cristianismo, a fé, não é burra. Fé cristã não é burrice. Pelo contrário. Então, você tem que ler a Bíblia com todas as suas faculdades. Você tem que ler a Bíblia, lógico, com a fé, como eu disse aqui, mas não é pecado pensar. Tem gente que acha que é pecado pensar. Não, amado, o cristianismo iluminou o mundo ocidental. Você sabia que as maiores universidades de hoje foram fundadas por cristãos? Pega as 10 maiores, talvez, hoje no mundo ocidental. Vou falar do mundo ocidental, que foi altamente influenciado pelo cristianismo.
Pega Harvard. Vai lá, estuda no Google a história da Universidade de Harvard. Foi fundada por cristãos. Pega Princeton, pega Yale, pega Oxford, Cambridge. As maiores universidades do mundo, todas elas foram fundadas por cristãos. Faz uma lista no Google dos grandes mentes brilhantes de cientistas na história e você vai ver que uma grande parte desses cientistas eram cristãos. Newton era cristão. O pai da química, o Farnahan lá, eu esqueci o nome dele, cristão. Porque a gente, hoje, tem um tanto de gente aí dizendo, o cristianismo é uma burrice. Você vai nas faculdades hoje, tem uma tendência de desqualificar totalmente o cristianismo como uma burrice. Se você é cristão, você é um tapado, você é um burro, você não tem uma mente brilhante. Irmãos, pede para esse povo que está aí arrotando grosso nas universidades hoje, estudar um pouco a respeito da história das universidades. E você vai ver que as mentes brilhantes na história, muitos delas eram cristãos. Amém, queridos? Então, fatos históricos, pois a coluna dorsal do cristianismo se baseia na encarnação, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E se fatos provassem que Jesus não ressuscitou, toda a fé cristã ruiria. É verdade que se você perguntar assim, pastor, você tem um fato contundente que você possa provar que Jesus ressuscitou? Eu vou te falar, não. Mas também você não tem um fato contundente que prove que Jesus não ressuscitou. Então você não tem um fato contundente que prova que Jesus ressuscitou, mas também você não tem um fato contundente que prova que ele não ressuscitou. Então, nós estamos igualados, para os dois lados. Agora, tem fatos, tem evidências. E essas evidências que nós temos que raciocinar e pensar. Porque o liberalismo teológico, algo talvez de 1950 para cá, que está invadindo o mundo cristão, o liberalismo teológico tenta negar o fato histórico da ressurreição de Jesus, afirmando que o que importa é a mensagem de amor, ético, de esperança. Então o liberalismo teológico diz, não, Jesus não ressuscitou não, aquilo foi apenas uma história para significar um conceito. O que importa é que a gente ressuscite por dentro, é isso. Tem uma aparência de sabedoria, esse liberalismo teológico, meu amigo, minha irmã, mas isso é do capeta, isso é do inferno. Porque se você negar que de fato Jesus ressuscitou, a fé cristã rui. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Somente essa mensagem de que, não, aquilo foi uma alegoria, aquilo foi uma história que os discípulos inventaram, o que importa é a ressurreição interna do ser humano, é isso que o cristianismo prega. É um nascimento espiritual, é um novo nascimento. Então esse negócio literal de ressurreição não existe. Se essa mensagem não poderia ter transformado a vida de alguém, amado, muito menos transformado o mundo romano da época. Alguns dizem, foi uma história, uma histeria coletiva dos discípulos. Justamente por isso, Paulo escreveu o que ele escreveu aqui. Histeria coletiva, se você me falasse que 12 discípulos tiveram uma histeria coletiva, eu até entenderia. Mas histeria coletiva de mais de 500 pessoas? E outra coisa, dos quais a maioria estavam vivas ainda quando Paulo escreveu essa carta, porque Paulo escreveu essa carta provavelmente no ano 55, 56 depois de Cristo. Mais ou menos talvez de 20 a 30, 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Era fresco. 20 anos, amado. Sabe o que é 20 anos? Eu estou agora 20 anos em Goiânia. Essa carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios foi escrita há apenas
20 e poucos anos depois do fato da ressurreição de Cristo. Ou seja, a maioria daquelas pessoas que Paulo cita aqui estavam vivas. Ele fala que nem todos, alguns já tinham morrido, mas a maioria estavam vivas. E Paulo está dizendo, ele deu nome. Então, Coríntios, se vocês têm dúvida da ressurreição de Cristo, vão lá conversar com as pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Histeria coletiva? Como assim? Não é racional isso. Histeria coletiva se fosse aquele grupinho com Jesus, mas mais de 500 pessoas naquela época. Não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus, amado, é por isso que tinha 2 guardas na porta. Por que você acha? Você acha que todo mundo que morria na época e que era enterrado tinha guarda na porta do túmulo? Por que você acha que tinha guarda na porta do túmulo? Vamos pensar com as nossas faculdades. Vamos pensar racionalmente. Por que você acha que tinha guardas na porta do túmulo? Justamente para que o corpo de Jesus não fosse roubado pelos discípulos, para que então os discípulos pudessem fazer uma teologia, uma doutrina da ressurreição. É por isso que tinha guardas lá. Ah, mas, Marcos, os discípulos podiam ter subornado os guardas. Podia ter subornado os guardas, é verdade. Mas quem em sã consciência, poucos anos depois da ressurreição, morreria de uma forma tão torturante como os discípulos morreram por uma mentira? Se fosse mentira, se fosse uma invenção dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus, quem em sã consciência daria sua vida por uma mentira? Fala para mim, irmãos. E, no entanto, o único discípulo dos 12 que não morreu de morte matada, mas de morte morrida. Vocês têm essa expressão aqui? Você pode morrer de morte morrida, né? Aquela morte natural. O único, presta atenção nisso, amado. O único discípulo dos 12, Judas suicidou, né? O único que não morreu torturado foi João. E, coincidência ou não, eu não creio em coincidência. Fala para mim quem foi o único discípulo que na crucificação de Jesus arriscou a própria vida. Quem? João. O único discípulo dos 12 que estava aos pés da cruz, tanto é que Jesus olha e diz para Maria: mulher, o teu filho está aí, filho, a mãe está aí, ou seja, cuida dela, cuida um do outro. E a tradição diz que João levou Maria para morar com ele em Éfeso. O único discípulo que arriscou a vida por Jesus estava lá. Os outros 11 correram um para cada canto. Então não é coincidência que todos os outros 11 tiveram que o quê? Passar pelo risco de morte. E foram mortos e torturados. Diz a tradição que Pedro ia morrer crucificado como Jesus. E ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Fala para mim, irmãos, vamos pensar, vamos raciocinar. Como é que aqueles discípulos dariam a vida por uma mentira? Morreriam de uma forma daquela, torturados para negar a ressurreição de Jesus, e eles não negaram a ressurreição de Jesus. Amém? As próprias autoridades da época esconderam o corpo. É uma outra corrente que diz aí, esconder o corpo, sendo que as autoridades queriam manter o corpo para provar o corpo, com o corpo que Jesus não ressuscitou. Então não faz sentido. O N.T. Wright, ele tem um livro dessa grossura que ele fala só sobre as evidências da ressurreição de Cristo. E ele escreve assim, numa parte do livro: era inconcebível
para a visão de mundo judaico que uma única pessoa apenas pudesse ressuscitar no decorrente da história. Então eles foram estudar a cosmovisão judaica. Sabe o que é cosmovisão? É uma visão de mundo. É como um povo, uma cultura enxerga a vida, enxerga o mundo. São as lentes com que uma cultura enxerga a vida. Então, o N.T. Wright foi estudar a respeito do quê? Como é que era a cultura judaica na época da morte de Jesus. E ele chega à conclusão assim, era inconcebível para a visão de mundo judaico da época que uma única pessoa apenas pudesse ressuscitar no decorrer da história. Também, não teria corrido nos discípulos de Jesus inventar tal ideia, assim como tampouco conseguiram convencer outros judeus a crer nela se a tivessem inventado. Teria sido preciso que houvesse. Então, gente, não era uma visão de mundo do povo judaico da época. Tanto é que quando as mulheres, na manhã daquele domingo, foram ao túmulo, elas foram ao túmulo lá, porque elas estavam com dúvida se Jesus tinha ou não ressuscitado. Você acha? Você acha que havia alguma dúvida no coração delas? Ela falava assim, vamos correr lá no túmulo para ver se ele realmente ressuscitou, porque ele falou para nós que o Filho do Homem ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso, amado, explicitamente, por várias vezes com os discípulos. Tanto não é uma visão de mundo daquele povo, que mesmo Jesus falando explicitamente que ele iria morrer, e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, aquele povo não tinha expectativa nenhuma da ressurreição de Jesus. Por que eles não tinham expectativa da ressurreição de Jesus? Porque eles tinham uma visão de mundo totalmente diferente dessa. Ressurreição dos mortos era uma coisa tão esdrúxula para eles, que eles falaram assim, não vou nem lá ver. Por que os discípulos não correram no túmulo para ver se Jesus não tinha ressuscitado, irmãos? Foi só uma meia dúzia de mulheres. E diz o texto que as mulheres foram ao túmulo para quê? Para ver e comprovar se Jesus ressuscitou? É isso que diz o texto? Não, o texto diz o quê? Que as mulheres foram lá levando especiarias. Para quê? Para embalsamar o corpo. Para perfumar o corpo. Então elas não foram lá na expectativa da ressurreição, elas foram lá só para passar um perfume no corpo. Por quê? Porque era a praxe da sociedade na época. E aí elas ficam espantadas a ponto de ter que um anjo descer do céu e falar assim, por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Por que vocês estão tão espantados? E aí Jesus ressurreto apareceu para os discípulos. Irmão, teve discípulo, Tomé, que falou assim, mesmo vendo Jesus, ele falou assim, eu só acredito se eu tocar no Senhor. Então fala para mim, mesmo Jesus pregando que ele iria ressuscitar, os discípulos ouvindo isso da própria boca dele, os discípulos lendo o Antigo Testamento que falava sobre isso, mesmo assim, era uma cosmovisão, era um tipo de visão tão cega para essa possibilidade que eles estavam completamente cegos. É isso que o N.T. Wright falou. Então, para os discípulos inventar uma história dessa, já teria que ser uma coisa esdrúxula. E para o povo da época acreditar nessa história era uma coisa mais esdrúxula ainda. Tiveram vários outros na época de Jesus que falavam que eles eram o Cristo. Até que o Gamaliel lá, naquele momento lá em Atos, falou assim para o povo, escuta, deixa esse aí que está dizendo que é Jesus, já tiveram vários outros que estão falando, o tempo vai provar. Os outros morreram. Os outros que diziam que era Jesus, morreram e não ressuscitaram. Mas tem 2000 anos que essa mensagem continua a alcançar o nosso coração. Porque de fato Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado e não tivesse tido evidências extraordinárias, difíceis de negar, contundentes, para que um judeu do século I abrisse mão de tudo que ele havia aprendido a crer, e acreditar que Jesus era o Filho de Deus e que ele ressuscitou, se não tivesse evidências contundentes para isso,
O povo não acreditaria naquela época. No entanto, a primeira pregação de Pedro, onde Pedro fala na pregação, isso está lá em Atos capítulo 2, onde Pedro fala na pregação que Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi morto e ressuscitou, está lá na pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas creram nessa mensagem. Como é que é isso, irmãos? Vamos pensar racionalmente. Como aquele povo creu, se isso não era parte da cosmovisão daquela época? Amém, queridos? É interessante que nos evangelhos, Jesus ressurreto apareceu aos apóstolos em corpo glorificado, e estes não o reconheceram de primeira. Se isso fosse uma história inventada, por que eles relataram que os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, não reconheceram Jesus de primeira? Vamos pensar, irmãos, com inteligência. Nós somos um grupo de 12 discípulos, queremos inventar uma história para iniciar uma religião no mundo. Eu vou então escrever sobre essa história. Você escreveria, em sã consciência, uma história onde Jesus ressurreto não foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús? Não. Você falaria o quê? Que imediatamente o povo reconheceu que era Jesus. No entanto, no caminho de Emaús, eles tinham um coração aquecido, mas não reconheceram. Só depois que Jesus partiu o pão, eles reconheceram. Fala para mim, em sã consciência, se nós fôssemos um grupo de 12 lunáticos e inventaríamos uma religião chamada cristianismo, fala para mim se nós colocaríamos mulheres para serem as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Deixa eu falar para você. A opinião de uma mulher naquela época e estrume de camelo era a mesma coisa. Eu vou repetir. A opinião de uma mulher naquela época e cocô de cavalo era a mesma coisa, não valia nada naquela sociedade. Então fala para mim, se nós formos inventar uma história de que Cristo ressuscitou, na história eu colocaria que foram mulheres as primeiras testemunhas oculares? Não, eu colocaria que foi um rabino que foi lá, porque o rabino tinha autoridade para ser testemunha. Mulher não tinha autoridade para ser testemunha naquela época. Deve ser por isso, talvez, que Paulo até omite aqui as mulheres no texto. Pode ser. A opinião de mulher naquela época não valia nada. Aliás, um parênteses aqui, amados, a todo o movimento feminista. Todo o movimento feminista de hoje devia ter Jesus como o ícone delas. Eles tinham que ter Jesus como o ícone delas. Porque assim, o que Jesus fez pelas mulheres, na história, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, o que Jesus estava rompendo ali de preconceito e elevando a mulher, e amando a mulher, e valorizando a mulher, não tem nada que se compare ao que Jesus fez pela valorização da mulher. E está aí, muitos do movimento feminista, criticando o cristianismo e criticando Jesus. Não faz sentido. É ilógico. Esse povo não lê, não conhece a história. O povo critica e fala de uma coisa, não é possível que elas não leram a Bíblia pelo menos uma vez para entender o amor, o carinho, a valorização de Jesus pelas mulheres. Verso 12, para a gente ir caminhando para o final. 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Opa, era algo corrente no século V. No século I, mas na década de 50 depois de Cristo. Era corrente pregar que Jesus ressuscitou dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o pensamento lógico de Paulo. Porque ele estava escrevendo a uma mente lógica. Ele estava escrevendo aos gregos acostumados com raciocínios lógicos. Olha a mente lógica dele. É diferente dele escrever para um judeu. O judeu não tinha uma mente grega. Completamente diferente a mente judaica. O grego não. Olha aqui. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então, olha a lógica. Se não há ressurreição do morto, então Cristo não ressuscitou. Olha a lógica. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação.
e também vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmão, crente em Jesus hoje aqui de manhã, se a sua vida com Cristo se limita apenas nas riquezas desse mundo, em você melhorar a vida aqui, em você tornar a sua vida mais confortável nessa terra, nos poucos 80, 70, talvez 90, quando muito 100, 110 anos que você possa viver. Se a sua esperança, da sua fé em Cristo se limita em só melhorar isso aqui, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. É isso que Paulo está dizendo. Porque não faz sentido. Se for só para essa vida, não faz sentido. Se não tiver ressurreição dos mortos, aonde que eu estou depositando? Não faz sentido. Se não há ressurreição dos mortos, então só me resta, amado, não é medo da morte, não. Não é medo de viver, não. Se não há ressurreição dos mortos, sabe o que me resta? Pavor. Pavor, não é nem medo. Eu tenho que estar apavorado de viver. Se não tem ressurreição dos mortos, eu tenho que chegar em casa e ficar ansioso de dormir. Eu falo, não posso dormir não, porque eu tenho que controlar minha respiração. Se eu dormir, como é que eu vou controlar? É por isso que tem gente com problema de dormir. É porque não crê na ressurreição. Se você tem problema de dormir, ansioso, vou te falar, sabe qual é a causa? Sabe qual é a raiz? Sabe qual é a origem do seu problema de dormir? Você não crê na ressurreição dos mortos. Então você tem que controlar a sua vida. Você tem que controlar tudo, porque você acha que quando você morrer, acabou tudo. Então, eu tenho que viver o máximo que eu conseguia viver. Gente, se não há ressurreição dos mortos, e se você não crê neste fato, você tem que estar apavorado de viver, irmãos. Talvez se eu fizesse essa pergunta rápida aqui, todo cristão ia falar, não, mas eu creio na ressurreição dos mortos. Crê mesmo? Então me prove no seu dia a dia, na segunda-feira, prova para mim que você crê na ressurreição dos mortos. Prova para mim. Quando você vai escolher a sua profissão. Prova para mim quando você tem uma conta para pagar. Prova para mim quando você vai escolher a quantidade de filhos que você quer ter. Mostra para mim que você crê na ressurreição dos mortos com o tipo de vida que você leva. Não é da boca para fora, porque se eu perguntar da boca para fora, todo mundo aqui vai falar que acredita na ressurreição. Eu quero prática de vida. Eu quero entender o que a crença na ressurreição dos mortos afeta na sua segunda-feira de manhã, afeta no seu namoro, afeta em você ter que crer na palavra de Deus e segurar a onda para não ter o prazer de uma transa e esperar para o casamento. Eu quero quando isso interfere nesse nível na sua vida. Eu quero que a crença na ressurreição dos mortos, amado, você não tenha medo de escolher alguém para casar. E casar. Não, mas o que vai ser, pastor? Eu não posso errar nessa escolha. E quantos jovens estão adiando, e quantas pessoas não estão conseguindo casar porque passou o tempo, porque tinha tanto medo, a régua era tão alta para escolher, tinha tanto medo de frustrar, de dar errado. Sabe de onde vem esse medo, amado? Você não crê na ressurreição dos mortos. Você sabe da história que eu estava pregando sobre casamento na igreja? Só para a gente descontrair. Hoje eu estou meio nervoso. Mas você sabe da história? Eu estava pregando sobre casamento. E aí na pregação eu falei o que a Bíblia diz. Irmãos, casamento não é para sempre. Casamento é até que a morte nos separe.
Porque no céu não vai ter casamento, vai ter um casamento, Cristo e a igreja. Esse outro casamento aqui na terra é só uma imagem do casamento eterno. É só uma possibilidade da gente experimentar um pouquinho do que vai ser o casamento eterno. E manifestar para a humanidade, para a sociedade, o que é o casamento verdadeiro. Porque o casamento verdadeiro é Cristo e a igreja. Esse aqui, meu da Roberta, é só uma imagem. E já é tão bom, né, bem? Imagina, bem. Se só uma imagem já é glorioso desse jeito, imagina esse casamento com Cristo. Se já é tão bom assim, e a gente tem um gozo, por isso que a Bíblia fala de gozo celeste. Porque vai ser um gozo celeste. Aí eu estava pregando sobre casamento e falei, quando eu falei isso, eu escuto uma voz do cantinho da congregação, do auditório, uma voz de uma senhora. Pela voz, eu não vi quem que era, graças a Deus que eu nem vi. Mas pela voz era uma senhora, ela diz assim, aleluias. Quando eu falei que o casamento não era eterno. Quando eu falei que o casamento ia acabar um dia, ela falou assim, aleluias. Eu acho que ela achou que ela ia ter que ficar casada com aquele estrupiço o resto da vida. A vida eterna, aí não tem esperança. Então eu quero te dar uma notícia boa, amado. Casamento é só por enquanto. Amém? Assim como toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Ainda bem que eu prego, né, irmãos? Eu não canto. Graças a Deus. Mas o profeta, né? O profeta Marcos Almeida já cantou, toda dor é por enquanto. Se não há ressurreição dos mortos, Paulo diz nesse texto, nesse capítulo, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ô, irmão, se não tem ressurreição dos mortos, você está no lugar errado. O que você está fazendo aqui domingo de manhã? Vai para a praia. Vai para o lago. A praia disso é errado. Vai começar a acender a churrasqueira. Vai trabalhar muito para você poder comprar muito picanha prêmio. Você comer picanha todo dia. Vai botar a cerveja para gelar, irmão. Vai botar o vinho para gelar. É isso que Paulo está dizendo. Se não há ressurreição dos mortos, vamos embora, irmão, para casa. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Para ter condição de pagar o hospital Alberto Einstein, a UTI do Einstein, porque você não pode morrer. Porque morrer é o fim. Não, pastor, mas eu vou ficar na lembrança. Na lembrança. Você vai ficar na lembrança, talvez, no máximo dos seus netos, se você foi um bom pai e um bom avô. No máximo dos seus bisnetos, quarta geração, ninguém lembra mais de você. Está vendo que é pavoroso se não tiver ressurreição dos mortos? Aí você fala, não, pastor, eu vou fazer o bem nessa terra porque eu quero deixar um legado. Eu quero deixar a minha memória eternizada. Ô, irmão, se você for um cara igual o Sebastian Bach, você vai durar 300 anos, 400 anos. Entendeu? Na memória. Mas só te falar, você tem que ser um cara igual o Sebastian Bach. Então vai embora para casa, vai estudar, vai trabalhar. Você não vai poder tirar lazer na vida, porque você vai ter que ser uma pessoa assim, para deixar uma memória talvez na quinta, sexta geração sua. É apavorante, amado, se não houver ressurreição dos mortos, é isso que Paulo está dizendo. Se não há ressurreição dos mortos, ainda continuamos cativos em nossos pecados, portanto, não nos resta mais esperança alguma. Mas, verso 20, mas, a Bíblia tem sempre o mais, o mas. E eu amo os mas da Bíblia, depois de um cenário catastrófico como esse. Mas, de fato, verso 20. 1 Coríntios 15. Mas, de fato,
Cristo ressuscitou entre os mortos. De fato! Isso não é historinha para boi dormir, isso não é uma parábola. Paulo está dizendo, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição dos mortos. Então, somos chamados à ressurreição dos mortos. Amém, queridos? Então, nós somos chamados a viver semeando para toda a eternidade. E olha o que Paulo, então, diz a respeito dessa semeadura. Se há ressurreição dos mortos, amado, eu semeio não para colher apenas nessa vida. Por isso que Paulo fala, você está tão ansioso para juntar nessa vida, você vai juntar, a ferrugem vai corroer. Sabe aquele carro que você está desfazendo seu casamento porque você quer comprar mais carro? Sabe aquela casa que você está privando os seus filhos de viver com você, porque você quer comprar aquela casa, a ferrugem corrói, a traça corrói, o ladrão rouba. Então Jesus falou assim, não trabalhem para acumular nessa terra, trabalhem para acumular na eternidade. Então, amado, Paulo está dizendo aqui, no verso 36 e 37 do capítulo 15, ele diz assim, insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não... Há um princípio da ressurreição. Não há ressurreição se não houver antes o quê? Morte. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Irmãos, vamos pensar. Você está com dificuldade de crer na ressurreição? Olha para a natureza. A natureza fala de ressurreição o tempo inteiro. É isso que Paulo está dizendo. Você planta uma semente de manga no solo, você não vê mais. Essa semente tem que morrer como semente de manga. Para quê? Para que ela brote e se torne visivelmente uma grande mangueira e dê muitos frutos. Olha o princípio da ressurreição na natureza. Toda animal, todo ser vivo da natureza testifica que há ressurreição dos mortos. Você planta uma semente no útero da sua esposa, essa semente tem que morrer para multiplicar. Se a semente de manga se apegasse em si mesma e falasse assim, eu resisto a morrer porque eu amo a forma como eu sou, eu me amo, eu não vou morrer, eu amo desse jeitinho que eu sou, eu me amo. Aí, Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele multiplica. Esse é um princípio de Deus, das Escrituras Sagradas, desde a criação da humanidade. A semente caindo na terra, ela tem que morrer para ressuscitar. Então, se você se recusar a morrer, você vai ficar sozinho. Não tenha medo de morrer, meu irmão, minha irmã. O convite do cristianismo é para que o convite de Jesus é o seguinte: eu morri a morte de vocês para que haja ressurreição, para que vocês não sejam mais presos e cativos e passem uma vida inteira aprisionados, limitados pelo medo da morte. Agora tomem a cruz de vocês e sigam-me. Agora, não tenham mais medo de morrer, porque a morte não tem mais ferrão, ela não tem mais aguilhão. É isso que Paulo diz, ó morte, aonde está o teu aguilhão? No final do capítulo ele diz isso. Aonde está a tua opressão? Aonde está o teu pavor? Aonde está a tua ansiedade, morte? Irmãos, nós somos livres, livres para morrer em paz. Amém, queridos? E a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então a morte para você hoje a morte para você pode significar se calar.
para você que gosta de falar muito, de espumar o canta-boca, de argumentar demais, de provar tintim por tintim que você está certo, e você não para de falar, achando que você, pelo muito falar, vai convencer alguém. Então, amado, a morte para você hoje pode ser que você tenha que se calar e falar menos. Mas para outros aqui, a morte pode ser que vai ter que ser falar. Porque você se acovardou a vida inteira e nunca teve coragem de falar. E você se omitiu a vida inteira. E por isso a vida está escorrendo por entre os dedos. Porque você está com medo de morrer. E para você a morte significa falar, confrontar. Não tem medo de falar a verdade, de confrontar, de viver uma DR. Então, às vezes, tem muitas mulheres aqui que precisam morrer, porque está perdendo a vida, está perdendo a família, está perdendo o marido, está perdendo tudo, de tanto falar. Porque não quer morrer para si e confiar no poder da ressurreição. Às vezes tem muitos homens aqui que a morte é falar, porque não falam, se omitem. E a família está morrendo. E vão terminar a vida sozinhos, se não vencerem essa morte. Para algumas pessoas aqui, esse morrer hoje significa abraçar. Você não quer abraçar, eu sei disso. Você está com raiva daquela pessoa. E hoje tudo que você queria está o mais longe dela possível. Quanto mais abraçá-la, você não quer nem olhar na cara dela. Então, para muitos aqui, a morte hoje significa sair daqui essa semana, encontrar com essa pessoa e dar-lhe um abraço de perdão, de misericórdia, de graça. Eu fazia isso com a Roberta, nas nossas brigas. A gente com raiva um do outro. Eu falava assim, mas vamos dar um abraço aqui, pela fé. Nossa, que abraço chué, que abraço difícil. Mas era a morte para nós. Agora, tem gente aqui que a morte hoje vai ter que ser, sabe o quê? Deixar de abraçar. Por isso que a Bíblia diz, tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de falar e de deixar de falar. Tem tempo de guerrear e tem tempo de parar de guerrear. Tem gente aqui que a morte para ele hoje vai ter que ser deixar de abraçar. São pessoas viciadas no tato. Não consegue deixar de sentir o calor do corpo humano. E vai ter que deixar de abraçar. Tem pessoas aqui que a morte vai ter que se distanciar. Porque vai ter que liberar um filho. Vai ter que enviar um filho como flecha. Vai ter que estar longe do netinho, da netinha, para que esse menino seja um missionário. Então, está vendo? Cada um de nós vamos ter que encarar as nossas mortes. E cada um de nós tem um tipo de morte para morrer hoje. Talvez a sua morte vai ter que ser guerrear hoje. Guerrear. E não ter medo da sua reputação, não ter medo das feridas pertinentes da guerra, da frente de batalha. Mas você vai ter que se posicionar como um cristão de atitude e comprar uma briga no seu lugar de trabalho sob a ameaça de ser desempregado. Está vendo? Então vai ter gente aqui que tem uma vida toda como cristão com medo de morrer, de perder o emprego. Por isso está vendo a injustiça do seu lado e não faz nada. Você vai ter que se levantar a despeito do perigo e do risco de ser desempregado. E você vai ter que se posicionar, você vai ter que guerrear, não por você, por um injustiçado ao seu lado que está sofrendo. A injustiça e você calado com medo da morte. Talvez alguns aqui vão ter que deixar de guerrear e confiar no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E Paulo termina esse capítulo e a gente termina com esses dois versículos, versos 57 e 58. Graças a Deus, que nos dá a vitória
por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Feche seus olhos. Em Cristo Jesus, Pai, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, pela fé, nós vemos a vitória. Pai, nós não somos daqueles que vivem o hoje, sem saber o que vai acontecer amanhã conosco. Não, Senhor. A gente é daqueles que vive o hoje com a firme convicção, inabalável, de saber como nós vamos terminar. Nós sabemos, ó Pai. E por isso nós não precisamos mais viver sobre o pavor, a opressão, a escravidão da morte. Por isso nós somos livres, livres para viver nesse mundo, como quem recebeu de graça a eternidade. Nós somos livres para viver nesse mundo, na plena certeza de que nada e ninguém poderá nos separar do amor do Pai. Nem a vida e nem a morte, nem os anjos e nem os demônios, nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro, poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos viver os nossos dias nessa terra como quem não é escravizado pela morte. Ó morte, aonde estão os teus aguilhões? Onde estão os teus ferrões? Morte, você não tem mais poder sobre nós. Por isso nós somos livres para amar e dar a vida por amor a alguém. E dar até a última gota de sangue, até o último suspiro por amor a alguém. Assim como Paulo disse, Pai, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, meu irmão. Graças. Todos nós nos sentimos alimentados.